Antônio Gonçalves Dias. Este é o meu nome completo. Nasci no dia 10 de agosto de 1823. Eu tenho quase a mesma idade do Brasil independente. Nasci no sítio Boa Vista, no município de Caxias, na província do Maranhão. Sou filho do comerciante português João Manuel Gonçalves Dias e da maranhense Vicência Mendes Ferreira, que era mestiça, de raiz indígena e africana. Carrego nas veias todos os sangues de que foi feito o meu país. Muito cedo, minha vida revelou as marcas da precocidade e da fatalidade. Eu tinha apenas um mês de nascido quando meu pai fugiu para Portugal para não ser perseguido pelos brasileiros nas lutas pela independência em Caxias. Minha mãe ficou só, cuidando de mim. É certo que o senhor João Manuel retornou e continuou a conviver com a pobre Vicência, mas em 1829 abandonou-a à própria sorte para casar-se com Dona Adelaide Ramos da Almeida. Eu era então um menino de apenas 6 anos de idade. Aos meus 10 anos, meu pai me fez caixeiro e guarda-livros de seu armazém. Por aquele tempo, eu já estudava latim, francês e filosofia. Quando cheguei aos 14 anos, meu pai viajou outra vez para Portugal, em tratamento da saúde, e me levou para matricular-me em Coimbra. Fiquei muito feliz, imagine. Mas veio a fatalidade. O velho João Manuel morreu em São Luís antes de chegar em casa. Fui obrigado a largar os estudos. Passei a morar com a minha madrasta em Caxias. E vi minha mãe desabrigada, entregue à vida da rua. Só em 1838 pude retornar a Coimbra. E outra vez, situação penosa. Já no ano seguinte, Dona Adelaide, alegando não ter condições de me manter estudando, ordenou que eu voltasse ao Brasil. A decisão causou-me muita tristeza e mágoa, mas eu fui socorrido por alguns colegas maranhenses. Eles se cotizaram e pagaram minhas despesas escolares. Fiquei profundamente constrangido, ferido mesmo em meu orgulho. Relutei em aceitar a oferta. Mas entrei para a universidade em outubro de 1840. Desde logo, não posso esquecer o nome de alguns daqueles amigos, especialmente do mais íntimo de todos, Alexandre Teófilo de Carvalho Leal. Seria ingratidão contar a minha história sem comentar sobre as confidências que trocamos e dos desabafos que lhe fiz nos tempos de estudante e pela vida fora. Vocês estarão curiosos por saber como nasceu a amizade com meus colegas de Coimbra. Respondo, nasceu da alegria natural de meu espírito e, claro, de nossas aventuras amorosas. Hoje eu rio de mim mesmo pensando como era que eu, um mestiço brasileiro, baixinho, que não excedia muito em 1,50 m, irradiava tanta simpatia entre as mulheres. Na verdade, isso acontecia desde quando eu ainda era moleque, pulando do balcão de meu pai em Caxias para ir bater perna na rua. Em Lisboa, será que eu poderei dizer? Lá eu quase cometi um ato desvairado. Logo ao chegar lá, apaixonei-me pela filha da dona da pensão em que me hospedei. Estive pronto a pedir a mocinha em casamento. Desisti, quase forçado pelos amigos. E eu não tinha mais que 18 anos. Daí por diante, foi uma sucessão de amores férvidos. 1, 2,
várias namoradas e amantes ao mesmo tempo, até quase à beira do túmulo. Mas o que querem vocês? Surgia dentro de mim, naqueles tempos iniciais, a pulsação espontânea da poesia. E ser poeta naqueles tempos era algo que distinguia as pessoas. Era ser um artista, como um pintor ou um escultor famoso. A vida era efervescente. Acreditarão vocês que eu contava apenas 20 anos? Era o ano de 1843, quando escrevi a mais famosa poesia do Brasil, a Canção do Exílio. Foi com o nome já feito em Portugal e com o grau de bacharel em Direito que em 1845 retornei ao Maranhão. Passei uns meses em Caxias, voltei para São Luís, parti para o Rio de Janeiro. Eu trazia certeza de meu ideal triunfante. Em 1847, o Brasil se assombrava com os meus primeiros cantos e me festejava como seu maior poeta. E eu já compunha os Timbiras, que eu queria que fosse o maior poema de nossa nacionalidade. Sim, eu senti orgulho e estava consciente de estar na linha de frente da literatura brasileira. E ao mesmo tempo era jornalista, cronista, dramaturgo, tradutor, historiador, etnógrafo, filósofo, dicionarista. Na capital do Império, estive rodeado de figuras de destaque na política e nas letras, especialmente o Sr. Dom Pedro II, que me privilegiou com a sua amizade. Em 1851, eu estava com 28 anos. O imperador me encarrega de avaliar a situação educacional das províncias do norte e trazer documentos históricos para o Instituto Histórico de que eu era membro. Sua Majestade me fazia percorrer a encruzilhada fatal da minha vida, onde estava Ana Amélia Ferreira do Vale. Parti para São Luís. Alexandre Teófilo me hospedou como se eu fosse um príncipe. Na casa do mais íntimo dos meus amigos, encontrei Ana Amélia, sua cunhada e sua prima. Viajei para o Pará, voltei, pedi a mão de Ana Amélia. Fiz uma carta muito sincera, humilde, delicada. Dona Lourença, a mãe de Ana Amélia, negou-me o pedido, expondo o duplo complexo que eu forçava por disfarçar e superar, minhas origens raciais e familiares. Eu era um mestiço, eu era um bastardo. Ana Amélia, que eu sei que me amava, propôs-me fugirmos. Recusei a proposta por orgulho ferido e sim, em respeito a ela mesma e a sua família. Mas Ana Amélia permaneceu como uma obstinação. Para ela, e por causa dela, escrevi poemas que estão entre os melhores de minha numerosa obra. Tentei esquecê-la, mas aconteceu o contrário. Liguei-me a ela mais intensamente, na lembrança que não cessava, na paixão que não morria. Por uma espécie de revanche, casei-me um ano depois com Olímpia Coriolana da Costa, 3 anos mais velha que eu. Foi a minha perdição. Por motivações opostas, as duas mulheres tornaram-se a tortura dos dias que me restavam. Suportei enorme dor por pouco mais de uma década. Trabalhei muito e tudo fiz para afastar más lembranças. Viajei pelo Brasil, viajei pela Europa, cumpri encargos do governo e tarefas de pesquisa. Cuidei ciosamente da publicação da minha obra. Minha saúde, que era fraca desde o nascimento, debilitou-se mais e mais, aceleradamente. Enfrentei muitos tipos de doença. Olímpia, que parece já haver casado escondendo uma tuberculose, deve ter me passado o mal do século. Tivemos uma filha, que faleceu antes dos 2 anos de idade, fato que mais ainda nos afastou. Procurei lugares e meios de cura, os mais diversos para minha doença, tudo sem proveito. Interessante é este fato. Em 1862, ciente de estar próximo o fim de minha vida, decidi ir morrer no Maranhão. Mas ainda a caminho, no Recife, mudei de rumo, aconselho médico, e parti para a França, buscando o último socorro a minhas enfermidades. O navio chegou a Marsella com um membro da tripulação morto. Um jornal do Recife soube do fato e divulgou que o falecido era eu.
A notícia se espalhou pelo Brasil e eu pude avaliar ainda em vida o tesouro de cultura e arte que eu legava ao meu país e o grande apreço, a enorme veneração que havia deixado na alma de meu povo. Todos sabem como terminaram as minhas dores. Sucumbi no naufrágio de outro navio ao retornar ao Maranhão. Morri de emoção ao avistar na terra próxima as palmeiras onde canta o sabiá. Levaram-me as águas do mar, que tanto invoquei, quase como um lamento premonitório. Talvez como última imagem, eu tenha vislumbrado um índio altivo na praia, ao longe, desfolhando as páginas de meus poemas como sinal de homenagem a mim. Por fim, ressuscitei no coração da pátria.